Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula aqui no Geografizando, nós vamos revisar alguns aspectos bastante importantes para analisarmos a população. Nós estamos falando dos indicadores sociais. Então, fica aqui comigo que logo após a abertura a gente continua o nosso papo. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Airosa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou graduando em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e esse aqui é o seu canal Geografizando. Aqui você aprende tudo que você precisa saber sobre geografia para se preparar bem para o Enem de uma forma geral. Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os indicadores sociais, que são os elementos, os meios, os critérios, vamos assim dizer, pelos quais nós conseguimos estabelecer e compreender, mais do que estabelecer, compreender as dinâmicas populacionais, tanto de crescimento quanto as de desenvolvimento. Mas antes disso, eu quero te convidar a conhecer o canal. Então inscreva-se aqui se você ainda não é um inscrito, curta já esse vídeo, deixe o seu like, aquele like da confiança. Compartilhe este vídeo com seus amigos, acesse aqui, fique à vontade para fuçar o nosso canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar na sua preparação para o Enem. Bom, indicadores sociais. Você com certeza já ouviu falar sobre eles, né? Nós estudamos aí principalmente primeiro, segundo ano do ensino médio, mas hoje aqui a gente vai fazer uma revisão sobre eles, beleza? Bom, quando a gente fala de indicadores sociais, nós estamos falando dos critérios, dos elementos a partir dos quais nós vamos estabelecer a compreensão das dinâmicas populacionais, sejam de crescimento populacional, como a gente já viu num vídeo anterior aqui do canal, então se você ainda não assistiu, ele vai estar aparecendo aqui nos cards para você. E quando a gente fala também de desenvolvimento. Bom, quando a gente fala dessa perspectiva de indicadores sociais, nós temos que levar em consideração que são os critérios pelos quais nós vamos tentar estabelecer uma compreensão universal acerca dos países. É um modo que a gente tem de padronizar e de classificar os países, vamos por assim dizer. Os indicadores sociais, eles são as bases das análises que classificam os países em desenvolvido e subdesenvolvido, por exemplo. É a partir desses indicadores que nós chegamos, que os estudiosos, eles chegam à classificação de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países A, do mundo, do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo, países A, B, C e as diversas classificações que a gente pode encontrar por aí afora. Bom, quando a gente fala de indicadores sociais, a gente tem que ter em mente alguns aspectos principais. Entre eles são natalidade. A natalidade, com certeza, é um dos indicadores sociais mais importantes, porque ela vai representar a porcentagem de nascidos naquele país. Então, ou em determinado local, em determinada população, não necessariamente num país especificamente, mas de uma população de uma maneira geral. Quando a gente fala de indicadores sociais, nós vamos ter a natalidade e também a fecundidade e também a mortalidade. Esses são termos que você com certeza já conhece, mas que são bastante importantes para a gente poder compreender as dinâmicas de crescimento e as dinâmicas de desenvolvimento. Mortalidade tem uma questão que é bastante interessante, que é a questão da mortalidade infantil. Essa é um aspecto, é um indicador social diferenciado, porque ele trabalha justamente a questão de óbitos, a quantidade de óbitos em crianças, o número de crianças que vieram a falecer em determinada população durante um ano. Então aqui a gente tem um aspecto bastante importante. Outras características, outros indicadores sociais que a gente utiliza para poder compreender as dinâmicas de crescimento e de desenvolvimento de uma população é o que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. O que o IDH ele leva em consideração para a sua classificação, vamos assim dizer? O IDH ele compreende a análise da saúde, educação e renda, principalmente. Então, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando do percentual de saúde da população de um modo geral.
A gente também pode entrar na questão de saúde sanitária, que é o acesso que as pessoas têm à rede de saneamento, à rede de esgoto, por exemplo, tratamento de água. É um aspecto bastante importante considerado nessa análise do IDH. Uma outra questão é a educação, o percentual de analfabetismo em determinado país, em determinada localidade. Isso vai influenciar muito no índice de desenvolvimento humano daquele país. Bom, quando a gente fala de IDH, uma outra questão que entra também é a questão da renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, por habitante em determinado local, em determinado país. Então, quando a gente fala dessa questão de IDH, 3 aspectos importantíssimos: saúde, renda e educação. A saúde, relacionada à saúde realmente da população, a qualidade de vida das pessoas ali e o nível de saúde que elas apresentam, o acesso a redes de saneamento, de esgoto, de tratamento de água, a questão da educação relacionada principalmente à taxa de analfabetismo, que é um dos elementos e uma das características de maior peso quando a gente pensa nessa questão do IDH a partir do ponto de vista da educação, e também a questão da renda per capita, que é a possibilidade de consumo, traduzida economicamente, é isso, é a possibilidade de consumo da população. Então, quanto a pessoa ela tem para poder investir numa sociedade de consumo como é a nossa hoje, em nossos tempos atuais, regidas pelo capitalismo que nós temos. Bom, quando a gente fala de indicadores sociais, a gente tem que ficar atento, porque são terminologias que normalmente se confundem e a gente tem que prestar bastante atenção. A gente já soltou um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a natalidade e a mortalidade, que são os indicadores fundamentais quando a gente pensa no crescimento da população. Então, quando a gente pensa no crescimento, principalmente mortalidade e natalidade são os indicadores que vão se sobressair. Mas quando a gente pensa em desenvolvimento da sociedade, da população de determinado país, aí a gente entra com aspectos mais genéricos, mais amplos, que é, por exemplo, o IDH, que ele vai trabalhar essa questão mais específica, vamos assim dizer. Ele vai trabalhar aspectos a mais para poder se compreender e para poder analisar a dinâmica de desenvolvimento de determinada população. Bom, quando a gente fala de IDH, é importante a gente lembrar, IDH vai medido de 0 a 1. Nós não temos nenhum país que se enquadre nesse índice 1, nessa taxa do IDH, porque seria considerar que o país ele teria praticamente 100% da sua população alfabetizada e os outros índices de saúde, de renda per capita, de expectativa de vida totalmente elevados, o que é uma irrealidade, uma realidade utópica, considerando a realidade dos nossos países em ordem global e mundial. Por outro lado também, nós não temos nenhum país com índice 0, porque seria admitir o oposto da afirmativa anterior, Seria admitir que nós temos um país no mundo em que o índice de população alfabetizada beira o 0 e que o nível de expectativa de vida é baixíssimo, e que o nível de saúde e educação são totalmente precários. Então, ficar atento a esses detalhes. Extremos, quando a gente pensa de população, os extremos raramente se aplicam. Nós raramente teremos um país, ou uma cidade, ou uma localidade que seja, com índices nos extremos. No caso do IDH, por exemplo, que a gente está analisando aqui, 0 ou 1. Então, quando a gente fala dessa questão de taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade, nós estamos nos referindo aos indicadores sociais. O que são eles? São elementos, são critérios por meio dos quais nós vamos conseguir compreender as dinâmicas de crescimento e de desenvolvimento de determinada localidade, de determinado país. Porque quando a gente pensa nessa questão de índice de desenvolvimento humano, quando a gente pensa nessa questão de indicadores sociais, normalmente o Enem cobra relacionado a determinados países. Então, fica aqui a nossa dica de hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito e
Bons estudos para você. Até a próxima. Tchau, tchau.